Então vamos já para o painel 3, da Associação Brasileira de Bancos Internacionais. E o assunto a gente vai falar sobre câmbio, como eu falei antes, que o assunto foi citado no painel anterior. O Daniel também falou sobre uma instrução normativa da Receita que pipocou hoje também, coisa nova. O assunto desse painel é assim super complexo. Acho que a gente discute pouco, para não dizer quase nada, do sistema. Então, Tatiana e Sandra, eu queria começar com vocês se apresentando, por favor. Claro, bom, antes de mais nada, muito Quer obrigada começar, pelo convite. Tatiana? Ladies first, vai. Obrigada. Exato. Bom, muito obrigada pelo convite, Cláudia. É um enorme prazer estar participando aqui desse evento, temas tão interessantes. Eu sou então, sócia do Pinheiro Neto, da prática bancária, serviços financeiros, e tenho atuado bastante com foco em ativos virtuais. A gente tem atendido já há muitos anos diversos players desse mercado e participado de diversas discussões, desdobramentos regulatórios, e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Não, Bom, Sandra? bom dia. Oi, Tati e Cláudia. Bom dia, obrigado também, Cláudia. Acho que é um prazer. Eu estava aqui ouvindo o painel anterior e não tem problema nenhum dele ter passado um pouco, porque se deixar, vai horas, né? É comum. Eu me apresentando rapidamente, eu estou aqui representando a ABBI, a Associação Brasileira de Bancos Internacionais. E eu trabalho no mercado financeiro, trabalho no Citibank, eu sou responsável por trade finance, produtos de trade, aqui também assuntos de ativos digitais, e o tema do painel acho que acaba cruzando bastante o que a gente aprendeu aí no outro painel da interoperabilidade jurídica, né? Eu acho que aqui é bem o que vai acontecer. Ótimo. Gente, assim, eu queria até começar sobre a história do câmbio, eu até ia puxar mais tarde, mas já que já foi falado, vocês poderiam dar um panorama de qual que é a sensibilidade da questão do câmbio na regulamenta, assim, no mercado hoje e na regulamentação? Quer começar, Tatiana? Claro. Bom, esse é um tema realmente muito importante, acho que como até foi comentado no painel anterior, ele é um tema de extrema relevância, inclusive para a indústria de ativos virtuais, e de fato, concordo com você, Cláudia, que ele tem sido pouco debatido. A regulamentação cambial, né, e o Banco Central é o órgão responsável por regulamentar as operações de câmbio, elas são extremamente importantes no nosso até dia a dia, né? Para quaisquer transferências internacionais que são feitas, a gente depende hoje de uma operação de câmbio. E quando a gente vai para os ativos virtuais, muitas vezes, por uma falta de acesso das exchanges, né, das VASPs, às operações de câmbio, ao mercado regulado, como inclusive mencionou o Ibiaçu, em outros casos por um desconhecimento, ou também por uma dificuldade de se controlar o uso dos ativos virtuais, né, se eles vão ser utilizados para transferências internacionais ou para operações locais, muitas vezes não existe uma operação de câmbio quando a gente está falando de uma transferência internacional utilizando ativos virtuais. E isso cria uma assimetria regulatória. E o Banco Central, já em 2017, indicou que para toda operação que seja uma transferência internacional usando ativos virtuais, a gente deveria seguir as operações, as regras, né, das operações de câmbio tradicionais. Então, não é porque a gente está usando um ativo virtual que a gente deveria se afastar da regulamentação cambial. Mas, na prática, a gente vê a dificuldade de se observar até essa diretriz já dada há muitos anos pelo Banco Central. Então, de fato, existe uma carência, né, do mercado de ter uma regulamentação própria para transferências internacionais se utilizando ativos virtuais. Eu concordo, Cláudio. Eu acho que tem também um ponto que tem uma assimetria que não é só entre o mercado de câmbio formal versus o mercado de ativos virtuais, mas também existem muitas diferenças regulatórias de país para país. E o que está de fundo nisso
é o que cada país quer fazer sobre o controle das suas divisas. Então, o que existe do câmbio é porque, no caso do Brasil, a gente quer forçar o curso de reais no Brasil, a gente quer controlar a entrada e saída de dólares, a gente quer saber quem está vendendo, quem está comprando. Em outros países, eventualmente, isso é mais livre e não tem tanta regulamentação em termos de você trocar dólar por euro, por pounds ou por qualquer outra moeda conversível. Então, já tem uma diferença regulatória de país para país no mercado tradicional de financeiro. Aí, quando você vai para o virtual, a dificuldade, eu acho que é onde os países que têm um controle mais rigoroso, que tem justificativas, tem explicações, tem tudo, tá? Então, não é dizendo que não tem que ter necessariamente, não. Tem toda uma razão por trás, histórica e tal, para a gente estar onde a gente está agora e eventualmente evoluir para um lugar mais aberto. Mas o que parece que vai acontecendo é que essa dificuldade de você conseguir regular uma transação de ativo virtual do mesmo jeito que a gente regula uma transação de fiat, né, de moeda normal, real com dólar, etc., está acontecendo numa velocidade que talvez a regulamentação não vai conseguir fazer o catch-up a tempo, sabe? Tipo, as pessoas vão conseguir fazer transações que emulam uma transação de câmbio transfronteiriça e tal, e vai ser difícil de qualquer regulador em qualquer lugar do mundo conseguir segurar isso. Parece que é tipo a globalização está vindo, tá todo mundo querendo segurar aqui o modelo antigo, mas a velocidade é grande demais, eu não sei o quanto que se vai conseguir segurar. Então, alguém falou aí que não queria estar na pele do regulador, também não queria não, porque realmente, quanto mais você olha para o negócio, mais difícil é do cara conseguir. E aqui a gente está falando regulador. Quando a gente está falando aqui de mercado cambial, tem uma outra derivada que é fiscal, imposto. Então, não é só o câmbio. Dependendo da transação que você está fazendo, ela é uma importação, ela é uma exportação, e ela tem imposto, taxas relacionadas com aquela transação. Então, se você não consegue determinar que aquilo é um pagamento de uma importação, não é só a entrada e saída de dólar, é o imposto que deveria estar embutido naquilo que também não vai ser calculado, porque não tem como você saber o que é. Então, tem um monte de derivada que complica ainda mais. Mas então como é que faz para resolver esse problema? Visto que blockchain é descentralizada, Ainda bem que você tem um cara tem muito inteligente, peer-to-peer. capacitado lá no Banco Central, chamado Roberto Campos, com a equipe espetacular, porque eu não sei. Não, É, brincadeiras à parte, eu acho que eles vão ter que andar aos poucos. Eu acho que alguém falou de um sandbox, aí minha opinião e o que a gente vem discutindo nos grupos de trabalho aqui. Não vai ter como regular tudo e pegar todos os cenários. Vai ter provavelmente como ir criando regras aos poucos, e onde é mais fácil ele já vai criando alguma regra ali, alguma outra coisa vai acontecendo, ele aprende um pouco mais e vai juntando, mas vai ter coisa caindo pelas frestas. Tati, desculpa, eu te cortei. imagina. Não, é sem dúvida muito desafiador, mas em linha com o que o Banco Central já faz no mercado financeiro tradicional, fez no mercado de pagamentos, acredito que ele tentará colocar essa regulamentação em prática através das VASPs, né, que vão ser reguladas. Porque o Banco Central não consegue regular o usuário, né? Então, se alguém quer comprar um Bitcoin, por exemplo, transferir para uma cold wallet e vender isso no exterior para transformar os reais em dólares, é algo muito difícil do Banco Central ter controle sobre isso e conseguir impedir que isso aconteça. Mas o que o Banco Central consegue, a partir do momento que ele regulamenta as VASPs, pelo menos na maior escala, né, ele conseguir evitar que exchanges, né, e as VASPs em geral sejam utilizadas para viabilizar essas transações, obviamente desde que elas tenham conhecimento, né, de que essa compra e venda do criptoativo é feita com o objetivo de viabilizar uma transferência internacional. Então, imagino que na regulamentação
virar algo nesse sentido. E é claro que daí surge uma preocupação de que o ônus regulatório a ser imposto às VASPs também não seja muito grande, né? E não seja tão excessivo a ponto de impedir até os benefícios da tecnologia DLT, do blockchain, que sem dúvida podem trazer mais eficiência, velocidade, tem o potencial de reduzir o custo do mercado de câmbio. Hoje, quando você faz uma operação de câmbio, demora alguns dias, muitas vezes, para você conseguir fazer a liquidação. Se você consegue fazer a operação através da tecnologia do blockchain, você consegue fazer isso de forma instantânea. Então, é algo que tem uma grande vantagem para o mercado e o Banco Central está olhando para esses benefícios, até é um dos pontos que ele endereça na consulta pública 97. Então, acho que esse equilíbrio que é muito difícil, né, de se conseguir, de ter uma segurança para esse mercado, evitar essa assimetria regulatória que existe hoje, né, que também não é benéfica para a indústria, mas ao mesmo tempo não ter um ônus regulatório tão grande que impeça o avanço da tecnologia. Agora, essa Eu acho. assimetria regulatória. Desculpa, fala, Sandro. Não, pode falar, Não, Cláudio. não, vai você que depois eu pergunto. É que eu só ia fazer ilustrar aqui uma cena que eu acho que dá para visualizar bem esse problema, né? Se eu pegar um avião e for para Miami, e eu tenho um amigo brasileiro que mora em Miami, mas que ele também tem conta aqui no Brasil, e eu compro dólar, compro US$ 1.000 com ele, ele me dá US$ 1.000 lá, eu faço um Pix para a conta dele aqui no Brasil. Com esses US$ 1.000 eu vou lá e compro um iPhone. E aí eu volto com esse iPhone na mala. Passei na alfândega, ninguém falou nada, ninguém viu. Eu deveria fazer conceitualmente, se eu estivesse fazendo isso, entrando na minha conta aqui do Brasil, pagando US$ 1.000 para a Apple nos Estados Unidos, para ela pegar esse iPhone e mandar pelo correio para mim, passar na alfândega e tal, aconteceria um contrato de câmbio, eu iria comprar US$ 1.000, iria pagar um IOF e tal, eu iria pagar uma importação, iria ter um imposto sobre essa importação desse iPhone e tal. É impossível o regulador, a Receita, a Alfândega, o Banco Central conseguir pegar tudo. Ele não vai conseguir pegar que eu mandei um Pix para o meu amigo aqui, que, sei lá, R$ 5.000. Cheguei lá, peguei US$ 1.000 na mão dele, comprei um iPhone, voltei, ninguém viu. O problema é que com a cripto, com a internet, com blockchain, etc., essa transação que é possível, mas não é exatamente escalável, no mundo de cripto vira escalável. E todo mundo pode fazer. E aí fica difícil de você frear. Então, o Banco Central, como a Tati falou, ele vai conseguir colocar algumas regras para os players mais corretos e participantes assim, formais do marketplace aqui. Então, todo mundo que quiser ter uma licença de VASP, que quiser um dia fazer um IPO, que tiver um balanço, que quiser uma auditoria e tal, ele vai ver que tem uma regra para seguir e ele vai play by the book, mesmo sabendo que o regulador não necessariamente conseguiria pegar tudo que ele está fazendo. Né? Tipo, é igual uma empresa que vende sem nota fiscal. Dá para o cara pegar 100% do que ele faz? Não, mas o cara quer ser certinho, ele vai lá e faz direitinho, porque ele não quer correr o risco. Então, talvez comece por aí, não vai conseguir frear os que não querem, os que querem burlar, numa escala pequena vai ser difícil de pegar. O que quer burlar numa escala grande começa a ficar um pouco mais fácil porque tem outros meios de você começar a enxergar. Mas sempre vai ter um exemplo desse do iPhone, entendeu? Acho que vai ser difícil não acontecer. Tá. Só uma dúvida, a questão toda da consulta, quando a gente fala de operação internacional, ela está concentrada em câmbio ou tem outros pontos que estão em jogo? Porque ali tem questão de investimento, não é só câmbio, né, que a gente está falando aqui, né? Tudo acaba girando em torno das normas cambiais, mas o Banco Central ele aborda dois pontos principais, né, dentro desse mercado cambial. É a realização das operações transfronteiriças, então como viabilizar essas operações utilizando a tecnologia da LT, os ativos virtuais. E outro é o investimento, né, e o crédito também externo em ativos virtuais, né? E em relação a esse segundo ponto, acho que
vale a pena mencionar que hoje uma empresa brasileira que queira receber um investimento em criptoativos, ela já pode. Então, você pode ser um acionista de uma empresa brasileira e você fazer a capitalização, de vez de usar reais, você usa criptoativos e você faz o registro do capital, né, em criptoativos. Quando a gente vai para um investidor estrangeiro querendo fazer isso, a gente já enfrenta algumas dificuldades práticas por conta das regras cambiais, porque você até consegue, na prática, fazer o registro do investimento externo, mesmo que ele seja feito apenas com criptoativos, sem ter a operação de câmbio registrando a entrada. Mas daí você não consegue fazer o registro do valor exato que está sendo contribuído. Para isso, você precisaria ter algo que replique uma operação de câmbio. E quando a gente faz uma operação de câmbio sem usar Fiat, a alternativa que existe hoje é o que a gente chama de simultânea, né? Que é algo antigo que o Banco Central tem até rediscutido na reforma cambial e excluído a necessidade dessa simultânea para muitas hipóteses, nas quais eram obrigatórias no passado. Mas, quando a gente pensa em ativos virtuais, essa tem sido uma solução bastante usada no mercado, porque já que quando você está fazendo um investimento, por exemplo, em ativos virtuais, você não tem uma transferência de recursos em fiat, né, em moeda fiduciária, você pode usar esse mecanismo da simultânea para fazer um registro da entrada daquele aquele investimento e uma saída para compra do ativo virtual, como se a empresa que está recebendo o investimento esteja comprando o ativo virtual, então você tem os dois registros, sem ter, de fato, uma liquidação financeira. Você só tem os registros da operação para você conseguir atender à exigência das normas cambiais. Inclusive, quando for o caso, recolher o IOF devido. Mas não é, obviamente, a solução ideal, né? Porque você tem um ônus de conseguir fazer esse registro, tem uma discussão se o IOF seria devido nas duas pernas, só numa perna, se for nas duas pernas, você tem até um ônus tributário maior do que você teria numa operação regular. Então, você tem diversas assim, dificuldades práticas nesse caso, que poderiam ser evitadas se a gente tivesse uma regulamentação já específica, né, para o uso dos ativos virtuais no caso desses investimentos. Acho que você tem dois cenários aí também, né, Cláudio? Porque, como eu acho que eu toquei no começo, você tem um aspecto de regulatório, de controle de divisas, né, de câmbio, de mercado cambial, e você tem um aspecto de impostos que eles cruzam. Então, um não tem a ver com o outro necessariamente, mas um usa o outro para conseguir calcular o valor do imposto, etc. Se você vai para um país na Europa mais aberto, por exemplo, se você na Inglaterra, você tem uma conta na Inglaterra em libra esterlina, você abre uma conta no mesmo banco em dólar, uma outra conta em euros, e você pega 1.000 libras, muda para a conta de dólar, muda para de euro, volta para de libra, vai e volta 500 vezes, quantas vezes você quiser. A única coisa que você vai pagar é o spread do banco de converter dólar em libra ou em euro, etc. Não tem um IOF, não tem um imposto, não tem nada relacionado a isso. Os impostos relacionados a transações de importação e exportação estão relacionados à transação de importação e exportação, e não a troca de uma moeda por outra. Aqui no Brasil a gente quer acabar confundindo as coisas, a gente mistura as duas coisas. Então, lá, se eu fizer uma importação e eventualmente tem um imposto de importação X, eu vou pagar esse imposto relacionado com a mercadoria que chegou no porto, desembaraço, eu vou lá declarar e tal. Tem a ver com a parte mais alfandegária da história. Aqui tem a ver com a parte alfandegária, mas como tem um controle da conversão das moedas, é muito mais fácil você pegar por aqui, porque a conversão da moeda é só em entidades reguladas, é só no banco, o Banco Central regula e fala, ó, casa de câmbio, etc., banco tem que informar, tem que fazer isso, tem natureza de câmbio, então por ali é muito mais fácil você já fazer a taxação. É eficiente do ponto de vista de taxação, mas por outro lado tem outros defeitos, digamos assim. Então, quando a gente está falando ali da regulamentação e as perguntas que eles falam de câmbio, é porque o câmbio está no meio disso tudo. Então, mas no final do dia, do ponto de vista do Banco Central, ele está querendo controlar entrada de investimento externo e saída de investimento do Brasil. Esse investimento tanto pode ser
o dólar que entrou para comprar reais aqui ficou aqui para fazer qualquer coisa que ele quiser, é o dinheiro que entrou para ser capital numa empresa, é um banco lá fora que está emprestando dinheiro para um brasileiro, não deixa de ser um investimento aqui, e da mesma forma daqui para lá. Para se fazer isso, tem uma transação de câmbio no meio. Então, o Banco Central quer saber quanto que entrou, quanto que saiu, a que preço, que dia, que etc. É importante para o Brasil ter esse tipo de controle para saber como é que estão nossas divisas, etc. Mas em outros países controla-se de maneira diferente e aí abre-se mão de um monte de estatística que hoje a gente tem porque a gente tem esse controle todo. Não, se você libera tudo, pela estatística de câmbio, você não vai conseguir enxergar um monte de coisa que a gente vê hoje. A gente vê numa granularidade agente Banco Central, na verdade, né? Não necessariamente agente pessoa física ou todos os players, mas o Banco Central tem uma granularidade enorme de saber quanto que entrou, quanto saiu, que dia, para quê, se foi para importação, para exportação, importação do quê. Então, tem tudo lá numa granularidade que nenhum outro país, quer dizer, nenhum outro país, mas nos países onde tem a liberdade cambial ali, ele não vai conseguir ter isso por esse meio, entendeu? Então, e cria um monte de problema, né? Dentro disso tudo ainda tem uma coisa que a gente tocou pouco aqui, talvez, que eu acho que é uma preocupação do Banco Central, mas eu acho que de todo mundo que está querendo fazer parte desse ecossistema, dessa discussão de uma forma correta, eu não consigo imaginar que ninguém quer uma liberação completa que permita financiamento de terrorismo, que permita lavagem de dinheiro. Então, assim, eu imagino, eu quero crer que todo mundo quer ter uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo também não quer que ser permissivo com esse tipo de coisa. Então, é uma linha difícil, porque o Banco Central tem que criar alguma regulamentação para conseguir controlar, principalmente lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, coisa do tipo, e não reprimir, né, que esse mercado evolua, porque se errar a mão, o que vai acontecer é que não vai ter VASP no Brasil. Vão todas ser sediadas em Dubai, Hong Kong, Seychelles, etc., e não vai ter nenhum aqui, né? E não é benéfico para o Brasil um negócio desse. Ao mesmo tempo, também não dá para ser um paraíso de qualquer coisa, né? Então é difícil, tem que. Exato. Não dá. Ah, fala, fala. Não, só um rápido complemento. De fato, o governo brasileiro tem essa preocupação histórica com o controle do fluxo dos recursos de entrada e saída do país. E recentemente, as normas cambiais passaram por uma extensa reforma, né, depois da edição da lei cambial, e o Banco Central reduziu muito, né, os códigos de classificação, porque toda operação de câmbio precisa ter um código de classificação. Então, quando você manda recursos para o exterior, você precisa dizer se você está mandando os recursos para pagar um determinado serviço, se você está constituindo uma disponibilidade, então mandando para uma conta, né, de sua titularidade, você precisa sempre dar a natureza dessa operação. E o Banco Central, nessa reforma recente, reduziu muito os códigos de classificação, tentando simplificar e facilitar as operações de câmbio. Mas o Banco Central manteve códigos específicos para aquisição de ativos virtuais, porque o Banco Central tem essa preocupação, né, na linha do que o senhor colocou, de identificar quando a operação tem por objetivo a compra de um ativo virtual, porque preconceitos à parte, né, acho que ainda tem sempre uma preocupação adicional em prevenir lavagem de dinheiro, em ter uma diligência maior quando está lidando com criptoativos. E claro que hoje a própria tecnologia da LT permite até que nessas operações a gente consiga ter até um rastreamento maior, um controle maior sobre isso, mas o fato é que o Banco Central quer ainda ver, né, essa diligência maior por parte das instituições que operam no mercado de câmbio quando o objetivo é uma aquisição de ativos virtuais. Então, existe esse código específico para isso. Mas o que a gente tem visto na prática é que temos duas situações. Muitas vezes, um brasileiro quer, de fato, adquirir ativos virtuais, um estrangeiro vendendo ativos virtuais para um brasileiro, e daí faz sentido usar esse código de classificação que já existe. Mas, cada vez mais, tem se estudado a possibilidade de usar o ativo virtual só para liquidação dessa operação, né? Como uma alternativa ao meio de liquidação tradicional, como se fosse um novo rail, né, de câmbio, para trazer mais eficiência, mais velocidade, trazer aquela instantaneidade, né, que a gente já tinha comentado.
na busca também de uma redução do custo da operação de câmbio. E nesse caso, eu vou fazer sempre como classificar, né? Eu classifico como a compra de um ativo virtual, se na verdade o que eu queria era fazer uma outra operação, um pagamento de um outro serviço, por exemplo. Ou eu classifico como outro serviço, mas daí eu não vou dar transparência, né, de que teve o ativo virtual no meio do caminho sendo utilizado para liquidação. Então, seria muito bem-vinda uma regulamentação que também endereçasse esse ponto, que não só tratasse da compra e venda tradicional dos ativos virtuais, mas também do uso mesmo do ativo virtual, né, para liquidação das operações. Acho que tem um ponto aí, Cláudio, também, que não tá permeado ali nessa consulta de ativos virtuais, mas ele também já é um tema que o Banco Central fala bastante. Quando fez o marco regulatório de câmbio, que saiu, mudou um monte de mudança e tal. Uma das coisas que se ouve bastante do Banco Central falando, Roberto Campos e outros, é que é importante que o mercado de capitais brasileiro comece a se abrir mais. Então, um dia a gente quer ver é, emissões de dívida no Brasil denominadas em dólar, por exemplo. Um dia a gente quer ver investidores de fora do Brasil entrando diretamente para investir no mercado de capitais sem necessidade de ter que ter um custodiante no Brasil, abrir uma conta de estrangeiro no Brasil, etc. Né? Isso está no roadmap, né? Só que a gente está indo aos poucos porque não quer também, não dá para, né, abrir completamente, né? Não dá para, vamos tirar todos os impostos de importação, e aí quebra todo mundo no outro dia. Tipo, a direção é aquela, mas tem que ir aos poucos para chegar lá. O problema é que a cripto meio que está atravessando o samba. Então, assim, e aí já criou uma possibilidade de você fazer isso via um ambiente de cripto que não depende necessariamente de regulamentações do Banco Central, CVM, etc. Então eles vão ter agora e eu acho que está na mesma direção, só que eles vão ter que acelerar muito para poder começar a combinar essas duas coisas, porque se me imaginar, sei lá, uma pequena empresa hoje quer emitir uma debenture. Puta, difícil, é caro, etc. Mas ela, teoricamente, pode ir numa securitizadora também pequena e emitir uma debenture, né? Sei lá, vou chutar um número aqui, 10 milhões de reais. Não é exatamente pequeno, mas para esse mundo de mercado de capitais também não é grande. Aí o cara emite uma debênture dessa, a securitizadora, digamos que ela seja também uma VASP, ela pode emitir um token da debênture do cara, bota numa exchange qualquer da vida e vende para o investidor lá fora. E o cara paga como moeda virtual stablecoin de dólar, por exemplo. Tecnicamente falando, sem falar de regulamentação, impostos, etc e tal, se alguém quiser fazer um negócio desse, ele consegue. Porque a exchange que pegou e criou um token, alguém falou do cachorro, eu sempre dou o exemplo do JPEG do macaco. O cara foi lá e criou um JPEG do macaco e vendeu por 1.000 USDC, uma stablecoin de dólar. Ele pode fazer isso hoje? Pô, consegue fazer isso hoje. Ele aqui no Brasil recebeu 1.000 stablecoin de dólar, ele consegue pegar isso e vender numa exchange e receber reais no Brasil? Consegue fazer isso hoje. Está dentro dos rails, né, das regras de Banco Central, CVM, etc. Então, não está muito. Parece uma emissão de dívida igual que você faria de uma debênture, que botaria na B3 da vida, etc. Parece. É discutível se é ou se não é, se parece, deve ser, se é pato, tem bico, etc. É pato, não, entendeu? Então, assim, provavelmente o Banco Central vai ter que olhar para isso e dizer, putz, eu estava pensando em ter debênture em dólar, ter um investidor direto comprando a debênture, etc. Talvez, ao invés de fazer isso, talvez eu crie um outro mecanismo que eu permita essa entrada de investidor via mercado de ativos virtuais. E vai ter que tomar o cuidado de ver como é que ele vai fazer isso para controlar. Mas possivelmente vai ser o jeito mais fácil de dar acesso para todo mundo. Já tem alguns players fazendo isso no mercado hoje, fazendo FDICs aqui no Brasil, ou fazendo certificado de recebíveis aqui no Brasil, e dão um jeito de tokenizar e dar acesso para investidores lá fora, para esses ativos no Brasil.
Então, os mais certinhos estão fazendo by the book. Eventualmente tem alguns outros que não estão fazendo by the book, né? Então, esse é um tema que é legal. Acho que o Banco Central está na direção de querer permitir isso de alguma forma, né, organizada. O problema é a velocidade que esse negócio vem versus a velocidade que a gente consegue até entender para poder criar alguma regra, porque às vezes você não consegue nem criar a regra ainda, né? Eu acho que o Ibiaçu falou lá, pô, tem um monte de coisa aparecendo lá que ninguém sabe nem o que é. Não entra em regra nenhuma, e aí? Faz o quê, né? Tipo, então, é um desafio grande. Deixa eu. Não sei, Tatiana, você quer complementar alguma coisa? Tá. Então é o seguinte: quem quiser fazer pergunta, pode mandar. O Vinícius Bittencourt está dizendo que o tema é excelente. É mesmo, Vinícius. E me chama a atenção que a gente nunca discute isso, e eu faço meia-culpa da imprensa também. E esse é um tema fundamental em toda essa história de cripto. Mas ele faz uma pergunta. A pergunta é: a dinâmica de fechamento de câmbio com valor simbólico é uma maneira de formalizar a transação internacional de ativos virtuais? A operação simbólica seria a simultânea que eu mencionei, né? Ah, Mas tá. para você conseguir fazer essa operação, você precisa hoje ter as duas pernas, né? Uma perna de entrada e uma perna de saída, porque a ideia é você conseguir ter o registro da operação sem ter uma transferência de fato, né? Uma liquidação financeira da operação. Então, hoje, por exemplo, né, quando a gente vai para o mundo tradicional, é vedada a compensação privada no mercado de câmbio. Então, se eu tenho uma dívida com uma pessoa no exterior e essa pessoa também tem um valor a me pagar, a gente não pode simplesmente falar, ó, compensou e ninguém deve nada a ninguém e não tem um registro da operação. Você deveria fazer uma operação essa simbólica, então você tem o registro da entrada e você tem o registro da saída, mas não precisa ter uma liquidação financeira porque se compensa. Então, o que a gente tem visto é isso ser utilizado para conseguir viabilizar o registro das operações com ativos virtuais. Mas aí a gente precisa sempre estar pensando qual vai ser a perna de entrada, qual vai ser a perna de saída, qual vai ser a classificação correta em cada uma dessas pernas e como vai ser a tributação. Porque a gente está encaixando aqui, né, a bola no quadrado. A regra não foi feita para isso, né? Mas é uma forma que a gente tem hoje encontrado de conseguir viabilizar o registro da operação. Eu consegui fazer aí o registro, recolher os tributos devidos, ainda que não da forma, né, que seria o mais eficiente. Mas, como eu comentei, né, isso traz várias dificuldades práticas, porque você tem o custo de ter esses registros, você tem o custo de ter a tributação, às vezes, nas duas pernas, quando numa operação tradicional você teria numa perna só, né, só na entrada ou na saída, você acaba não refletindo exatamente o que está acontecendo, né? Porque às vezes você tem que, enfim, por exemplo, você tem que, se você quer fazer um investimento externo usando criptoativo, você tem que ter uma perna de entrada do investimento, uma perna de saída da compra do ativo virtual, né? Para você conseguir fazer o registro. Mas não é exatamente uma compra de ativo virtual, né? Então você acaba mudando um pouco, né, a natureza exata daquela operação, buscando, claro, algo mais próximo possível dentro do que a gente tem na regulamentação. E é por isso que seria muito bem-vindo uma regulamentação, de fato, específica para isso, né? Que olhe para as particularidades desse mercado e consiga viabilizar um registro de uma operação na linha simbólica, né, do que é feito hoje em dia, mas sem a necessidade de se usar essas simultâneas, algo mais simples do que existe hoje. É que eu acho que alguns problemas ou processos que a gente tem, eles são fruto de uma bola de neve de coisas que a gente foi criando lá atrás, entendeu? Então, esse negócio dessa operação de câmbio simultânea e tal, ele é já uma derivada para fazer um jeito de fazer uma coisa porque eu precisava fazer outra atrás e aí o único jeito é fazer desse jeito e tal. É igual você tá num prédio e te autorizaram para entrar no terceiro andar. Aí depois você quer sair do terceiro, você quer ir para o quinto, mas aí você teria que sair e entrar de novo. Aí você chega lá embaixo, aí o porteiro do prédio lá, o segurança fala, não, puta, eu preciso para contar que você foi, você tem que girar na catraca. Faz o seguinte, eu sei que você já está aqui dentro, mas vamos lá e roda a catraca para sair e roda para voltar, só para poder registrar.
e aí você volta lá para o outro andar que você quer fazer. É a mesma coisa. Eu não quero tirar dinheiro e trazer dinheiro, mas o único jeito de eu cobrar o IOF daquela transação era se tiver. Qual é o fato gerador do IOF? Ah, é uma transação de câmbio. Mas eu não quero trazer o dinheiro. Não, mas eu tenho que só cobre o IOF se tiver o câmbio. E tem que ter o IOF porque o cenário X diz que 180 dias tem que ter o IOF. Não, então como é que a gente faz? Ah, então vamos fazer o seguinte: não tem câmbio para lugar nenhum, não tem dólar saindo e entrando, não tem real indo e entrando, não tem cash flow zero. Mas vamos registrar aqui que teve uma compra e depois que teve uma venda, para poder registrar que gerou uma transação de câmbio, aí sim eu vou poder cobrar o IOF. Ou seja, o problema não é esse, o problema está lá para trás, da forma que a gente tinha inventado lá atrás que deveria fazer algo. E aí o mundo vai andando, vai evoluindo, as regras vão mudando, mas a gente ainda está com um processo quadrado que não se adaptou. Então, o Banco Central vai ter que desfazer um monte de nó. Esse negócio das naturezas cambiais que a Tati falou, reduziu um monte, mas reduziu de quanto para quanto, Tati? Sei lá, de 500 para 100, para 200? Tipo, ainda é assim, não é que tem importação e exportação. Tem 100 naturezas diferentes, entendeu? Não é exatamente trivial, fácil fazer. Eu reconheço o esforço do Banco Central. A gente conversou muito, né, com o Banco Central na época e tal, e eles estão tentando, assim, genuinamente. Eu realmente acredito que eles estão, de fato, tentando melhorar e simplificar. Mas não dá para também fazer tudo de uma vez só, e aí vai lá e as coisas vão andando numa velocidade maior do que eles conseguem fazer o catch-up, e aí você fica perdido. Né? Não é privilégio deles, não. Você vai olhar para a lei. Então, assim, tem lei de 1900 bolinha que fala que tem que ser impresso o negócio em duas vias e tal. E aí, você pode assinar eletrônico o negócio? Não, não pode, porque a lei de 1900 bolinha falava que tinha que ser impresso em duas vias. Uhum. Pô, faz sentido? Zero sentido. Não faz sentido nenhum. Mas tá lá, ninguém mudou ainda aquela lei, né? É mais difícil mudar uma lei do que mudar uma regulamentação, mas é mais ou menos parecido, tá? Então, o Banco Central está tentando se adaptar. Nem os próprios bancos, nem agentes aqui sabem direito como é que fazer tudo, entendeu? Você permite alguma coisa? Não sei. Você trata o ativo virtual como uma moeda ou trata como um ativo? Se eu fizer um pagamento para você com o JPEG do cachorro, eu tô te pagando como uma moeda ou tô fazendo uma dação em pagamento igual como se eu não tivesse dinheiro para te pagar e olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu tenho um carro aqui. Toma aqui meu carro, isso aqui tá minha dívida. Teoricamente é a mesma coisa, né? Mas e aí, né? E se alguém que estiver me dando o carro tá do outro lado da fronteira lá do Paraguai para o Brasil? E aí, né? Então, tem um monte de complicação que eles vão ter que lidar. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Você, para poder começar a desenrolar esse nó todo, que eu tô achando que esse nó vai demorar muito para desenrolar, mas enfim, aos poucos, tem que mudar também o marco regulatório do câmbio ou não? Não precisa? Não. É, eu A, acho que não também. acho que não. Acho que a lei cambial ela foi alterada não faz muito tempo, e ela deixou, ela trouxe um caráter mais principiológico, né? Ela deixou o Banco Central a cargo de regulamentar com mais flexibilidade do que existia na regulamentação passada, né? Antes a legislação do câmbio também era uma zona, né? Tinham diversas leis, decretos, antiguíssimos espaços. Então ela consolidou toda essa regulamentação e atribuiu ao Banco Central mais poderes, mais flexibilidade para regulamentar. Então, acredito que o Banco Central tem poderes já suficientes para regulamentar esse assunto e não precisaria ter uma mudança legal. Inclusive, o marco legal de cripto atribui expressamente poderes ao Banco Central para aplicar a regulamentação cambial às VASP. E as operações com ativos virtuais. Então, o assunto não está esquecido, né? Acho que está bem no radar do Banco Central, é um dos grandes temas, até na live recente que o Banco Central fez sobre a agenda regulatória para este ano, mencionaram essa questão das operações transfronteiriças com ativos virtuais. Então, é algo, sem dúvida, que está no radar e eu compartilho da mesma opinião do Sandro. Assim, acho que realmente o Banco Central está empenhado em tentar buscar uma regulamentação
mais adequada para essas operações, é que realmente o desafio é grande, né? E tem vários temas correndo em paralelo. Acho que se Tá. puder comentar também, Cláudio, Diga. eu me lembrei agora, eu fiz um painel, antes da pandemia, eu fiz um painel que tava até o Fernando, que é do Pinheiro Neto também, e tava o Otávio Damasio, do Banco Central. Era antes do marco legal cambial. Então, ele ainda estava naquela prévia que já tinha mandado o projeto de lei, estava no Congresso, discussão e tal, e estava na expectativa dele ser votado e aprovado. E aí, a gente falando daquele marco legal, ele comentou de uma lei, a lei inicial que falava de câmbio era uma lei que estava para fazer 100 anos. Então, assim, era uma lei de 1900 e bolinha, 1920, sei lá. Era tão antigo e tão arcaico que falava do jogo do câmbio, né? Chamava comprar e vender moeda como se fosse um jogo, como se fosse um jogo de azar da vida. Como é que você convive com um negócio desse, né? Então, a nova lei que veio, eu acho que foi muito boa. Ela tem, tudo pode ser melhorado, mas ela basicamente tirou todo o rigor que estava preso na lei e deu para o Banco Central o poder de regular. Então, se o Banco Central amanhã decidisse, num passo de mágica, pode ter conta corrente em dólar, qualquer um no Brasil, ele tem o poder para fazer. Se ele quiser regular, dizer, ó, vale conta em Bitcoin, eu acho que talvez ele tivesse o poder até para fazer isso. Eu não sei exatamente, tem a Tati advogada aqui para me ajudar e não me deixar ser preso, mas acho que ele tem um poder grande de regulamentar como que vai funcionar a dinâmica da moeda no mercado. Tá. Então, e ele está fazendo isso. O problema é realmente, literalmente o que eu acho é, cara, vem um negócio que está atropelando e a gente não está preparado para lidar com ele ainda. Então ele vai ter que ir se organizando ali, vai cair um vaso de um lado, vai quebrar um negócio do outro e tal. Vai um cara ficar de fora que não deveria e depois vai ter que, pô, ficou de fora, vamos trazer ele de volta. Mas, assim, ele vai ter que achar o melhor termo, o melhor termo possível para dentro do que a gente consegue aqui com todo o macroeconomia, né? O Brasil é diferente dos Estados Unidos, que é diferente de que, pô, tem cuidados que a gente tem que tomar que eventualmente outros lugares não têm, tem riscos que a gente não quer assumir que outros lugares querem, né? Então, com cuidado, mas vai ter que acelerar muito. Exato. E eu sei que o nosso tempo já está Não, encerrado, mas pode acho que falar. vale a pena também ter no radar que, em paralelo, tem todas as discussões do DREX, né? E como o DREX vai ser utilizado para essas operações transfronteiriças. Então, o Banco Central vai ter que pensar, né, isso em conjunto, não só na nova regulamentação cambial, viabilizando essas operações transfronteiriças com ativos virtuais de uma forma geral, mas como isso vai conversar com o DREX quando, né, lançado. Então, o desafio realmente é bastante grande. Legal. Bom, a gente já percebeu, pelo que dá para ver também, assim, não adianta pegar a regra que é do mercado tradicional e jogar ali, porque é tentar encaixar o círculo no triângulo, né? Ali não vai pegar. Mas a gente tem esses dois mercados funcionando aí. Só uma dúvida. Então, por exemplo, se uma empresa resolve que ela quer pagar funcionário no exterior, é, com cripto, como muita gente está fazendo, pela regra atual, que não existe, mas assim, pelo entendimento, vamos dizer assim, o ideal é ela fazer câmbio, e esse câmbio aí vira uma stablecoin que ela manda para o exterior, é isso? Esse seria o certo. Eu vou me arriscar um pouquinho aqui, Porque e muita gente deixo a recebe em Tati cripto, manda me cripto. corrigir, tá? Tá. Pelo, pelo que eu vi até agora, tá? E aí dá para pensar até com pessoa física, né? Você quer, sei lá, pagar alguém lá fora, tá? Se você hoje quiser comprar Bitcoin, tem muitas formas, mas a forma mais comum é você entrar numa exchange, tá? Ela pode ser uma exchange brasileira ou uma exchange que está sediada fora do Brasil, tá? Vale nas duas, você não está infringindo a lei de fazer nada. Você tem lá a regra da receita que você tem que declarar, se você tem Bitcoin e tal, é você que tem que declarar isso, é igual você ter uma receita, sei lá, de eu vendo brigadeiro,
ninguém está vendo, né? Se eu não declarar na minha imposto de renda que eu vendo R$ 1 milhão de brigadeiro por mês, né? Adoraria, mas não. É, ninguém vai ver o dinheiro na minha conta, mas a receita não vai ver. Então, se eu vou lá numa exchange e compro Bitcoin, a exchange vai dar o preço do Bitcoin em reais, né? O cambial ali entre reais ou dólar, etc. Mas vai dizer, ó, você quer comprar um Bitcoin, você tem que mandar 300, sei lá quantos mil reais aqui para mim. Eu mando um Pix de 300 mil reais para o endereço que a exchange me mandar. Se for uma brasileira, provavelmente ela vai ter uma conta dela e tal. Se for uma estrangeira, o Pix não é da estrangeira. O Pix é de uma outra figura jurídica, de uma outra empresa, que vai atuar como meio de pagamento ali, de transmissão desse dinheiro para chegar lá na exchange. Este cara é que está fazendo o câmbio, não sou eu, pessoa física, né? Então ele recebe o meu R$ 1.000, o seu, o da Tati, do outro, junta lá um bocado de reais ali, e teoricamente esse cara vai num banco, fecha um câmbio dizendo, ó, tô transformando 100 mil reais em 20 mil dólares e tá mandando os dólares para a exchange onde ela estiver por lá. E aí isso tudo acontece meio que online, real time, e aí aparece o Bitcoin na minha conta da exchange, tá? Mas quem está fazendo o câmbio, até onde eu pude entender, e aí, Tati, você me corrige se eu estiver falando muita besteira, é esse cara do meio do caminho aqui, que tem regra para isso, tem, né, o tal do IFX e tal. Ele tem que fazer? A regra que tem. Não faço ideia se todo mundo faz, ou não faço ideia se os caras fazem compensação privada, quem faz o quê, não sei. Se leva mala de dinheiro no avião para lá, não sei. Então, assim, eu não sei o que, que tem necessariamente, porque eu não conheço todos eles. Mas, na teoria, ele deveria registrar um câmbio coletivo, vai, digamos assim. Não, tá certíssimo, assim, acho que o assunto tá Tá? muito. Acertei? Tá certíssimo. Não, o assunto é muito longe de ser simples e tem diferentes situações no mercado, né? Tem market makers locais, tem venda de cripto através de market makers estrangeiros, tem corretoras estrangeiras operando no Brasil com um parceiro aqui para receber os reais e atuar daí como um IFX, né? Um agente de câmbio para fazer a operação internacional. Então, a gente tem diferentes situações, a gente precisa sempre olhar o caso a caso, mas em linhas gerais, sempre que você tem uma operação internacional para compra e venda de ativos virtuais, ou você quer usar o ativo virtual para alguma forma viabilizar a liquidação de um pagamento internacional, você deveria sim fazer a operação de câmbio. E, Cláudia, você tá no mudo aí, você tá falando alguma coisa. E tem um ponto aí Frase que você mais fez a falada desde que pergunta. começou a pandemia, você está no mudo. É, É, não, só um comentáriozinho que eu falei mais relacionado ao câmbio, eu sei que está esgotado ali, mas um minutinho só, a Tati falou, mas a sua pergunta foi uma empresa eventualmente pagar um funcionário lá fora com Bitcoin. E a gente ficou aqui na parte do câmbio, mas independente se eu estou pagando com Bitcoin, com dólar, etc., se eu sou uma empresa e eu estou pagando um funcionário fora do Brasil, na prática eu estou fazendo uma importação de serviço. Né? Ele está, sei lá, eu sou uma empresa de software e eu tenho um desenvolvedor que está desenvolvendo um software para mim aqui no Brasil, mas o cara está na Índia, eu estou importando o serviço desse cara, né? E aí tem todo o tema relacionado à importação. É que esta importação é virtual, então é difícil, porque o cara está sentado na Índia do mesmo jeito que ele poderia estar sentado aqui. Ninguém está vendo quantas linhas de código ele está fazendo. Aí você vai lá e paga em Bitcoin para o cara, também é difícil. Mas eu sou uma empresa corretinha, bonitinha e tal, eu estou pagando em Bitcoin porque o cara pediu para eu pagar em Bitcoin, tudo bem. Mas no meu registro eu vou dizer, eu paguei em Bitcoin, que é equivalente a tantos dólares ou tantos reais. Vou aqui na Receita, eu vou dizer, eu fiz uma importação de serviço, tenho que pagar XYZ de imposto, etc. e tal. Então, se é em Bitcoin ou se é em qualquer coisa, no final vai ser convertido para dólar real por uma paridade de uma data X da vida e vai ser apurado os impostos relativos. Então a gente ficou aqui no câmbio, mas na verdade tem esses desdobramentos, entendeu? tá.
Gente, para fechar aqui, tem uma pergunta do Henrique Teixeira. Não sei se é o Henrique Teixeira que eu tô achando que é, mas estou achando que é ele mesmo. Sandra, para você, Sandro. Sandro, qual seria, Eita, na sua visão, um caminho para acelerarmos este processo? Opa, estão escutando? tô escutando. Estão escutando? Tá. Qual seria, na sua visão, um caminho para acelerarmos este processo de adoção e mantermos o Brasil na vanguarda dos ativos digitais e referência mundial? Os bancos globais estão em uma posição privilegiada para liderar estas iniciativas? Hum, boa pergunta. Tá, vamos lá. Eu acho que para acelerar, eu acho que o Banco Central está fazendo o que ele pode já. Então, assim, tá ouvindo todo mundo, tá muito participativo, tá todo mundo dando pitaco de tudo quanto é lado. É, eu não sei se tem como acelerar do ponto de vista de regra, regulamentação, mais do que já estão fazendo. Sinceramente, eu gostaria muito que amanhã já tivesse tudo pronto, mas se fosse eu sentado lá na cadeira, eu não sei como é que eu faria, entendeu? Eu não sei se pegar aqui, juntar todo mundo para escrever, não vai sair, entendeu? Não vai ter 10 caras concordando. Então, eu acho que a velocidade é o que eu não consigo ver como a gente conseguiria acelerar muito mais do que está fazendo. Ainda tem problemas outros que não tem nada a ver com isso, né? O Banco Central é de fato understaffed, né, para esse tipo de coisa, então tem limitações orçamentárias, tem greve e tal. Então, assim, talvez uma coisa que pudesse fazer, mas, né, na teoria, tinha que ter mais gente lá para poder trabalhar nisso, porque é desumano a quantidade gente que tem ali para poder conseguir criar toda essa regulamentação. Precisa de mais gente, precisa de mais manpower, né? No próprio Uhum. regulador, CVM, etc. Então, não tem como acelerar com meia dúzia de gato pingado, por mais boa vontade que eles tenham. Tem mais do que meia dúzia, mas ainda assim eu acho que tem muito mais trabalho do que capacidade para eles fazerem. Do ponto de vista da outra pergunta que ele fez, relacionada a se os bancos globais estão bem posicionados e tal, eu acho que, né, tipo, bancos globais ou não, que têm uma presença, marca, etc., grande, já reforçada, ele tem uma tendência de você, pela confiança, etc., conseguir atrair e se posicionar de uma certa forma no mercado. Então, alguns bancos já estão permitindo contas correntes em Bitcoin. Né? Tem banco que foi criado só para fazer isso, tem banco que hoje já permite. Ele não é exatamente que a conta em Bitcoin é no banco, né? É meio que uma VASP associada. Uhum. Eu acho que no final do dia vai acabar acontecendo algo parecido com isso, né? Com maior ou menor velocidade, e vai conviver as duas coisas, né? Eu chuto que é isso. Eu chuto que no tempo você vai ter uma convivência, né, desses ativos virtuais e fiat, e a tendência é que as exchanges vai ter exchange independente, vai ter exchange que é junto com o banco. É, o fato do cara ser um banco global, etc., eu acho que tem a vantagem de você estar presente em um monte de país, você ter acesso a vários reguladores diferentes, você ter vantagens de comparativas e você ter uma base de clientes que pode eventualmente adotar de uma forma mais rápida. Então, mas Mas, por outro lado, também tem muito mais escrutínio regulatório. Então, ao mesmo tempo que tem uma vantagem, tem desvantagem do outro lado, né? Então, não sei se necessariamente é uma super vantagem para os bancões. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Certo. E acho que deve ser o Henrique que você está pensando mesmo. Eu acho que Eu deve acho que ser. é o Henrique que eu estou pensando também. Mas eu não vou falar aqui, porque de repente não é. Mas eu acho que é, porque ele tem, inclusive terminou assim, abraços. Gente, eu quero agradecer demais, demais, demais. Hoje eu queria até falar sobre a instrução normativa que saiu hoje da Receita, né, que foi citada no painel anterior, mas enfim, agora, enfim, nós vamos ter que encerrar. Vou ler agora Então, eu ela, quero nem agradecer. li ainda.
Ah, então, coisa quente. Mas, enfim, quero agradecer demais vocês. Foi uma aula, na verdade, mais do que uma discussão, foi uma aula. E muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada, Sandro, pela participação de vocês. E, enfim, a gente vai continuando essa conversa, porque essa conversa vai acabar nunca, né, gente? Sinal, Tá para só fazer começando. sinal vai demorar. Eu Muito acho que está obrigada, só Ana. começando. Mais uma vez foi um enorme prazer. A gente que, bom, eu que agradeço, claro. Obrigado pela oportunidade, a BBI ter indicado. Então, acho que, como você falou, a conversa se estende bastante. Se puder deixar um comentário geral aí, quem gosta do assunto, vale a pena ler. Tem alguns livros muito bons sobre o tema, que não vão falar necessariamente de ativos virtuais e tal, mas que dá uma ideia do conceito e você começa a derivar e começa a pensar sobre o assunto. Acho que vale a pena. Tem alguns podcasts importantes, então quem gosta do tema, dá uma fuçadinha, que eu acho que vale a pena.